Meus irmãos, que a paz de Deus e a luz do divino Messias Jesus preencha nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, essa noite vamos falar sobre a escolha das provas, capítulo 5. Pergunta 258, 258A e 259. Antes vamos fazer uma prece, para nos harmonizarmos com o espiritual e recebemos todo o auxílio e apoio que necessitamos. Divino Mestre amado Jesus, te agradecemos, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Ilumina nosso pensamento, a nossa consciência. Que possamos vibrar num só pensamento de amor, que possamos vibrar num só pensamento de fluidos salutares, benéficos a todos nós, encarnados, desencarnados. Ilumina todos que estão presentes nesse momento de estudo. Ilumina todos aqueles que irão assistir a esse vídeo, Senhor. Que possam todos compreender, para que a gente possa ir evoluindo, apreendendo, absorvendo Teus ensinamentos, os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, para que possamos avançar no nosso processo evolutivo. Que a Tua luz, que a Tua paz e o Teu amor nos envolva, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Escolha das provas, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, pergunta 258. No estado errante, ou seja, no estado em que os espíritos estão no plano espiritual, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ou seja, antes de reencarnar, temos consciência do que vai nos acontecer aqui como encarnados, se está tudo programado? Vamos ver a resposta. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, existe um planejamento no plano espiritual, das provas que iremos passar aqui, daquilo que iremos expiar, de erros cometidos no pretérito. Mas não quer dizer que isso está tudo delimitado ou tudo já pré-decidido como vai acontecer. Vamos passar por provas e expiações, mas a forma como vai acontecer depende das minhas escolhas. Depende do que vamos escolher, que caminhos vamos seguir. Porque as provas que acontecem, como o próprio nome diz, eu que vou responder por aquilo ali. Eu que vou saber fazer as minhas escolhas. E aí eu vou receber de acordo com o que eu escolher, o caminho que eu escolher seguir. E as expiações também. Então existe um planejamento, mas a forma como vai acontecer depende de cada um. Depende de nós. Senão seríamos bonecos aqui, nas mãos do Criador. Não teria sentido reencarnar se a gente não pudesse escolher os caminhos que devemos seguir. Se tivesse tudo pré-programado, nos mínimos detalhes. Então, realmente não faz sentido. Temos o livre-arbítrio, e até porque os méritos que vêm é de acordo com a nossa escolha, o nosso esforço, o esforço que empreendemos em domar as nossas más tendências, que vai dar o mérito de tudo aquilo que a gente, por tudo aquilo que a gente passar. Então, 258A, que é o complemento da 258. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Se é Deus que nos castiga, que coloca as tribulações pelo qual devemos passar, é Deus que nos castiga? Ele responde: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus
na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito, que é a reencarnação, né? É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus, tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Ou seja, Deus não quer o mal de nenhum dos seus filhos, né? Mas somos expostos ao mal porque somos um mundo de provas e expiações. E muitas vezes somos atraídos por aquele mal porque a nossa característica, a nossa consciência está muito voltada ainda para essas coisas erradas e negativas, até porque é uma continuidade de uma outra existência, né? Então, erros ainda cometidos no passado estão muito fortes ainda na nossa consciência, na nossa forma de pensar. E como nós atraímos o que pensamos, é normal, né, que ainda exista o mal em nosso caminho. Mas nós é que vamos tomar a decisão de que caminho seguir. Nós é que vamos analisar quais são as reais consequências de nossas escolhas, né, e seguirmos um caminho que conduz a um aprendizado. Porque mesmo que a gente escolha um caminho errado, equivocado, vamos aprender com ele. E aí, caindo, levantando, nós vamos aprendendo e seguindo o caminho até acertarmos definitivamente e não necessitar mais reencarnar, né? Porque se estamos num mundo de expiação e prova, estamos aqui para passar por isso, por expiar erros do passado e passar por provações, não é verdade? Então as escolhas são sempre nossas. Deus, ele permite que a gente faça as nossas escolhas, né? Que façamos as nossas escolhas, certo ou errada, né? Mas também temos os espíritos que nos auxiliam, né? Nossos anjos guardiães, guias espirituais, espíritos afins, espíritos, né, que querem ajudar, né? Espíritos trabalhadores da seara de Jesus, né? Ninguém está ocioso no plano espiritual, temos sempre a oportunidade de ajudar. E quando nos colocamos à disposição, quando nos colocamos em sintonia com o alto, somos beneficiados com isso, né? Pergunta 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, né? Se o espírito escolhe as provas, todas as dificuldades e problemas que acontecem no nosso cotidiano, fomos nós que escolhemos passar por aquilo? Aí ele responde: todas não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e frequentemente de todas as vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre os malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais são os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas preocupações, porque corres o perigo de cair. Mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que está escrito como vulgarmente se diz, né? Tem muitos acontecimentos em nossas vidas que são a programação mesmo no plano espiritual, né, que pedistes para passar por aquilo ali. Mas tem outras que não, né? Aconteceu porque você não foi prudente, foi negligente,
né? Por exemplo, você vai atravessar uma rua fora da faixa de pedestre. Você está se arriscando a ser atropelado, né? A acontecer algo mais grave, né? Então, por isso que quanto mais sintonia você está com o alto, em oração, né? Você vai estar recebendo ali intuições, né? Avisos de precaução, porque aquele que está mais em conexão com o alto vai atravessar uma rua, vai receber ali uma voz, algo no teu íntimo que vai dizer assim, não, é melhor atravessar ali pela faixa de pedestre, eu vou estar mais seguro. E olha que no trânsito que a gente tem atual, dependendo da cidade, nem na faixa de pedestre você é respeitado, né? Mas pelo menos corre menos risco, né? Você ainda tem que ter essa prudência. Do que aquele que vai atravessar fora da faixa, ele pode ser atropelado. E muitas das vezes, quando ele não está em oração, em sintonia com o alto, ele vai receber o aviso e não vai escutar. Não vai receber aquela intuição no seu eu interior, no seu íntimo, né? Você não vai receber aquela intuição, você não vai escutar. Por isso que é importante o orar e vigiar, porque você vai estar sempre ali, tendo a possibilidade de escutar algo, de ter uma intuição maior. E muitas das vezes você acha que é do teu pensamento, mas foi alguém que te soprou ali, né? Mas as escolhas finais são sempre nossas, né? Nós que decidimos qual o caminho que devemos seguir, né? Quais são as escolhas aí, quais são os caminhos que devemos seguir. Então, é importante a gente ter essa consciência, a gente saber que nós temos o livre-arbítrio, né? Que a reencarnação nos possibilita isso, né? São continuidades de várias vidas que passamos, né? Várias existências, para que a gente possa ir aos poucos resgatando, né, esses erros do passado. A gente não consegue em uma encarnação só superar, né, a nós mesmos, as nossas tendências ainda a equívocos, né, provenientes aí do orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então a gente tem que ter esse pensamento. Tudo foi planejado, mas não quer dizer que os mínimos detalhes, você foi andar e tropeçou, né? Não, estava planejado isso no plano espiritual, né? Porque senão seríamos androides aqui, robôs, né? Sendo comandados, e tudo tem já uma forma de acontecer nos mínimos detalhes. Então o nosso esforço a empreender para domar tudo isso não vai valer de nada, porque se já tem uma programação, se eu me esforço por ser bom, por domar minhas tendências ainda a seguir caminhos errados, eu ainda vou sofrer, né, com erros cometidos no passado, isso vai ser amenizado. Se eu conduzo minha vida a fazer a caridade e ajudar o próximo, né, eu vou diminuindo os meus erros do passado e, consequentemente, algumas coisas que estavam programadas para acontecer podem ser amenizadas, né? De repente eu estava na programação, sofri algum tipo de acidente em que eu perderia um braço, né? E com a caridade que você faz, com o amor que você se dedica a fazer o bem ao próximo, aquele pode ser amenizado, até cancelado, né? Mas pode ser amenizado no sentido de, ao invés de você perder o braço, você pode perder um dedo, 2 dedos, né? Perder uma mão, né? Que possibilita colocar ali uma prótese, enfim. Cada caso é um caso, né? O importante é que a gente tenha em mente que a gente necessita fazer a caridade. Seja qual for o erro que você cometeu, as provas que você tenha a passar, o fato de você estar encarnado na Terra, você tem que passar por alguma coisa desse sentido, né? A não ser aqueles espíritos mais evoluídos que nascem aqui como missão, mas é fácil distinguir, né? Como um Chico Xavier da vida, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, e mesmo assim elas passam por tantas dificuldades, dores diversas, mas com resiliência, né? Acreditando que tudo aquilo tem um tempo, né? Que aquilo vai passar, e agradecendo muitas das vezes ao Pai Maior. Quantos sofrem aí, padecem de diversas doenças, de problemas diversos, né, na família, um problema com o filho que gera uma dor imensa, mas mesmo assim estão resignados, são resignados, né, e não reclamam, né, e muitas das vezes agradecem, né? São espíritos realmente de uma natureza mais evoluída, né? Espíritos que demonstram serem mais evoluídos, né? Então, que possamos refletir, né, sobre essas perguntas e as respostas, que possamos orar e agradecer a Jesus por tudo que acontece em nossa vida, no sentido de um aprendizado, de melhorias sempre, né, de estarmos melhorando, aprendendo, evoluindo, né? Que Jesus ilumine a todos, muita paz
e muita luz.